Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero falar sobre este livro aqui, Marianela, do autor Benito Pérez Galdós, um autor espanhol. E é o primeiro livro em espanhol que eu li no Kindle. E eu escolhi esse livro meio às cegas também, porque eu e minha família decidimos nos mudar para a Espanha e fizemos isso no final do ano passado. Então, nós decidimos também começar a aprender a língua espanhola. Eu, como estou muito voltada à leitura de livros, desde o final de 2024 mais ou menos, decidi que iria iniciar os meus estudos, digamos, da língua espanhola com leitura de livros. Mas eu queria livros clássicos. Então eu fui em busca, pesquisei alguns livros que fossem curtos em espanhol. Dentre as opções que eu vi, me chamou muita atenção este daqui, Marianela. Porque eu vi que tinha uma personagem feminina principal, era realismo da Espanha, que era na mesma época do Machado de Assis. Então, enquanto a gente estava tendo realismo aqui no Brasil, né, lá no Brasil, aqui na Espanha estava tendo também o realismo. E esse, pelo que eu entendi, é um dos principais autores desta época, do realismo espanhol. Então, esse livro aqui ele foi escrito em 1878, se eu não estou enganada, que é muito parecido com o ano que foi lançado, que foi reunido os capítulos do Quincas Borba e foi lançado o livro. Acho, se não estou enganado, que foi em 1891 que todos os capítulos que eram em jornais antes do Quincas Borba foram reunidos e foram editados em um livro só. Se eu não estou enganada, foi esse ano. Não tenho certeza, mas creio que foi. Então, assim, só para vocês terem um parâmetro de comparação a que época estava se referindo também este livro aqui. Bom, vou falar um pouquinho brevemente sobre como que foi a minha experiência lendo o meu primeiro livro em espanhol. Ele é um livro bem curtinho, eu acho que não chega a 200 páginas. Eu li no Kindle, mas eu sei que ele não chega a 200 páginas, o livro físico dele, eu sei que ele é curto. E, bom, a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi começar a aprender espanhol, na verdade, foi ver aulas de fonética. Então eu vi como que se pronunciava as letras, as sílabas, para que quando eu fosse fazer essa leitura ou para quando eu fosse ouvir alguém falando, eu ia compreender melhor. E eu acho que quando você vai aprender uma língua, essa é a principal coisa que você tem que fazer, você tem que ver aulas de fonética, isso é imprescindível. Depois eu fiz um método não tão convencional, digamos, que foi eu vi uma série inteira em espanhol, com legendas em espanhol, e foi isso, entendeu? Eu no começo não entendia muito bem, porque, bom, eu vi o sotaque do espanhol da Espanha, que eu achava, hoje não acho mais, mas eu achava que era o sotaque mais difícil da língua espanhola, para mim era esse. Hoje em dia, não mais, claro. É mais fácil para mim ouvir e entender um sotaque espanhol da Espanha do que um sotaque espanhol da América Latina. Então eu fiz isso, assisti uma série inteira e foi assim que eu comecei os meus estudos, entendeu? Aí depois disso eu vi uma outra série, em espanhol também, mas sem legenda, e depois disso, aí sim que eu comecei a leitura deste livro aqui. Só que muito difícil, eu achei muito difícil, pra mim foi muito difícil no começo. Então, se eu voltasse no tempo, ou se eu fosse dar um conselho pra alguém, eu falaria: não comece a ler livros em espanhol com um livro difícil, ou com este livro no caso, né? Porque assim, eu não tenho o costume de abandonar livros pela metade. Então, se eu comecei, eu vou terminar. Mas como é que eu ia terminar isso aqui? O que eu fazia? Eu ouvia um audiobook do capítulo. Que o capítulo dava, assim, mais ou menos 15 minutos a 20 minutos. Então, eu ouvia um audiobook acompanhando a leitura. Não só ouvindo, né? Acompanhando a leitura. Depois disso, eu pegava e lia o capítulo, eu mesma lendo em voz alta, né? Eu praticamente li esse livro inteiro em voz alta, porque se eu não lesse em voz alta, eu não entendia nada. Então eu li em voz alta até o capítulo. Depois, eu passava pro próximo, e a minha retenção do conteúdo não era 100%, mesmo fazendo isso. Mas mesmo assim, eu continuava a leitura. E como eu estava lendo no Kindle, uma coisa que ajuda muito quando você está lendo em outra língua no Kindle é que você pode selecionar o texto e ver a tradução. Então eu fazia isso em alguns trechos que eu tinha muita dúvida do que estava acontecendo, e também eu tentava buscar explicações no YouTube mesmo, tentava buscar explicações do que significava aquele trecho tal, aquele capítulo tal,
e eu encontrei bastante coisa. Porque o livro em si, no Kindle, inclusive não foi nessa edição aqui, mas foi no Kindle Unlimited, eu acho que é a mesma edição, eles mudaram a capa só, porque é no Kindle Unlimited que eu achei, e é um texto assim, um texto cru, digamos, porque não tem notas de rodapé, né, notinhas ali, também não tem texto introdutório, então eu caí realmente de paraquedas na leitura deste livro. E eu estava gostando muitíssimo, na verdade eu gostei muitíssimo, mas eu estava achando uma leitura muito que estava voltado a ter um final satisfatório, um final feliz. Então, do começo até a metade do livro, eu tava assim, ai que legal, que bonitinho, ele ama ela. Daí, da metade para o final, assim, é aquele meme, começo de um sonho, deu tudo errado. Porque é um livro muito triste, muito trágico, é um dos livros mais tristes que eu já li. Eu chorei nos capítulos finais ali, porque realmente é muito triste, sabe? Mas deixa então eu falar um pouquinho sobre o que acontece, né, no livro. O livro começa com um homem chamado Teodoro Golfin, que está indo numa cidade, ele está em busca ali, ele está procurando a casa do irmão dele, e ele está meio perdido assim na cidade. Até que ele encontra um jovenzinho chamado Pablo. Só que ele percebe que esse menino ele é cego, mas apesar de ser cego, ele consegue assim ser o guia dele até ele chegar lá numa parte da cidade onde ele vai conseguir se virar. Depois a gente descobre que este Teodoro estava em busca do irmão dele que mora lá na cidade, que se chama, se eu não estou enganada, este é o nome, que é Carlos Golfin. Ele está em busca, que é um arquiteto, engenheiro, não me lembro muito bem. E ele está em busca lá de ir na casa deste irmão dele, porque esse irmão dele chamou-o para a cidade porque o Teodoro é um médico, um oftalmologista muito renomado, que foi para lá justamente por causa do Pablo, daquele mocinho que ele conheceu no primeiro capítulo. E por quê? Porque o Pablo, ele é cego de nascença, mas o pai dele é muito rico, muito bem de vida, ele não tem a mãe dele. E aí, conversando ali com as pessoas da cidade, com o Carlos Golfin, por exemplo, ele descobre que ele tem um irmão, que é oftalmologista, então ele chama este irmão, esse oftalmologista, para tentar fazer uma cirurgia e recuperar a vista do Pablo. Recuperar não, dar, porque ele é cego de nascimento. Então, dar a vista ao Pablo. E é basicamente este a espinha dorsal do livro. Existe uma menina que tem 16 anos que mora nessa cidade. E ela é muito magrinha, muito maltratada pelas pessoas. Ela é órfã, porque o pai dela morreu quando ela era muito pequenininha, de uma doença. E a mãe dela se tirou a própria vida quando ela era bem pequenininha. Então ela é órfã, ela é rejeitada completamente por todo mundo. Uma família lá acolheu muito entre aspas ela, para dar assim migalhas para ela comer, sobras de comida, não dão nem uma cama decente para a menina dormir, ela dorme entre 2 cestos. Enfim, ela é tratada pior do que o cachorro da casa. Então toda a cidade, inclusive a família que acolheu ela, trata ela muitíssimo mal. Não exatamente que trata mal, do tipo de ser grosso ou de bater, mas é mais uma violência psicológica, uma violência verbal, uma coisa assim, que eles nem consideram ela como gente, entendeu? Ela é tratada pior que o cachorro. Os cachorros de rua são tratados melhores que a Marianela. Então ninguém trata ela bem, sabe? E todo mundo fala pra ela que ela é uma inútil, que ela não serve pra nada. Ela tem 16 anos, mas o físico dela parece que ela tem 12 anos, porque ela é muito fraquinha, ela é muito magrinha. E o que acontece? Faz 1 ano e meio, mais ou menos, pelo que eu entendi, pode ser um pouco diferente do que o tempo que eu tô falando, mas eu acho que eu entendi corretamente. Que faz 1 ano e meio, mais ou menos, que ela serve de guia, de lazarillo, para o Pablo, ou seja, ela serve de olhos, de guia para o Pablo. Então o Pablo não consegue ver, mas ele faz amizade com ela e ela leva eles nos lugares, ela ensina onde é os lugares da cidade, ele toca, por exemplo, numa flor, ou na terra, ou numa pedra, e ela explica o que é, ela descreve para ele o que é também. Então eles têm uma amizade muito grande, muito forte, assim. E o Pablo, ele é um personagem que é muito idealizador, ele é um idealista, digamos. O pai dele lê para ele muitos livros.
Porque o pai dele pensa, bom, meu filho já é cego, não quero que ele seja cego 2 vezes. Então, por mais que ele não consiga ver a verdade, a realidade das coisas com os olhos, eu vou dar isto para ele através da leitura. Então, eu vou ler livros para ele entender o que que é. Então, ele lê ensaios filosóficos sobre a beleza, sobre um monte de coisa. Até que um dia ele e a Marianela, eles estão, né, passeando e tudo mais, e daí o Pablo começa a falar, olha, meu pai tava lendo pra mim ontem, ele tava falando sobre o que é a beleza. Enquanto ele tá falando isso, a Marianela pensa na cabeça dela, nossa, ele tá descrevendo exatamente como deve ser a Virgem Maria. Essa beleza de qual ele está falando é, assim, exemplificada na sua magnitude na Virgem Maria. Olha que bonito esse pensamento. Mas o Pablo não está pensando assim. Ele tá falando sobre a beleza para Marianela e em determinado momento ele vai falar assim, olha, essa beleza de que meu pai falou é você. Você é essa beleza completa. Você é bondosa, você é caridosa, você é generosa, você é tudo isso. Você é a coisa mais bela que existe no mundo. Ele se declara assim para ela e ele vai mais longe. Esse filho da mãe vai mais longe. Ele fala assim, você é tão bela, você tem uma beleza tão extraordinária que é a maior do mundo, que nós nunca vamos nos separar. Você vai se casar comigo. Ele não pede pra ela, ele só diz, você vai se casar comigo, você vai ser minha para sempre e eu vou ser seu para sempre. É assim que ele fala. E assim, ela fica desesperada. Por quê? Porque todo mundo da cidade diz que ela é feia. Todo mundo diz que ela é feia, que ela é horrível, que ela não serve pra nada. Então, quando ele diz isso pra ela, ela fica muito aflita, porque ela sabe que ela não é bonita, ou enfim, ela imagina que ela não é bonita, porque todo mundo diz o contrário. Só o Pablo tá falando coisas bonitas sobre ela. Só o Pablo trata ela como gente, na verdade. Não só o Pablo, tem na família que ela é abrigada, digamos, existe um filho dessa família, o menorzinho, se eu não estou me enganada, que o nome é Celipim. Ele é a única pessoa fora o Pablo que trata a Marianela como gente, como pessoa, sabe? Ele cria uma amizade ali com ela e ela realmente tem as características de que o Pablo tinha dito, que ela é bondosa, generosa, porque em determinado momento lá do livro, ela ganha um dinheiro e esse dinheiro é para ela comprar sapatos, porque ela não tem sapato. A menina não tem sapato, ela anda e os pés dela ficam feridos porque ela não tem sapatos. Chegando em casa, o Celipim, ele quer muito sair, ele quer fugir da família dele, porque ele quer ir para uma cidade melhor e maior para estudar, para ele ser alfabetizado, porque ele quer ser um médico ou um engenheiro, seguindo o exemplo dos irmãos Golfin, porque o Teodoro e o Carlos Golfin eram mendigos. Mas eles, através do estudo, através do esforço, eles conseguiram ascender de vida. E o Celipim, ele quer seguir esse mesmo caminho. E ela, sabendo disso, Marianela, sabendo disso, ela simplesmente dá o dinheiro dela para ele, para que ele invista nos estudos dele. Então, assim, ela realmente tem essa característica da bondade, da generosidade, da caridade que o Pablo identificou nela. Mas agora, voltando para o Pablo e Marianela. Bom, o que acontece aqui? O Pablo, ele não conseguia distinguir do que ele sentia como... do que ele sentia, porque ele era cego, né? O que ele sentia com o que aquilo parecia, né, fisicamente ali. Então, para ele, como a Marianela era muito bondosa, ela também, por consequência, deveria ser a criatura mais linda do mundo. Então ele idealizava a Marianela com uma coisa que não era real. Uma coisa interessante que o Benito faz no livro é que os livros de realismo, pelo que eu estou conseguindo entender, eles são em si uma crítica social da sociedade da época ali. E, bom, o Machado de Assis fez isso, né, com Quincas Borba, como eu falei na minha resenha do Quincas Borba. E o Benito, pelo que eu fui ver, porque eu fui buscar artigos ou ensaios sobre Marianela no Google mesmo, achei alguns. Não li todos os que eu achei, li um inteiro, li metade de outro. E vi também outras resenhas de pessoas da Espanha mesmo. Então eu consegui entender isso um pouco melhor, que ele está fazendo uma crítica social ali da época. E uma das coisas que me chamou a atenção na leitura do livro, e quando eu fui ler esses ensaios, eu também me chamou a atenção, é que a sociedade espanhola, ela tinha uma religiosidade hipócrita.
Eu não sei exatamente, porque eu nunca li um livro de história da Espanha, mas se eu for me basear no Benito aqui, em Marianela, eu consigo ver isso, porque tem uma personagem que é a esposa do Carlos Golfin, que é a cunhada do médico Teodoro. Ela acredita que ela é muito bondosa porque ela faz caridade, mas a caridade que ela faz é uma caridade grande, digamos. Ela acredita que ela é muito bondosa porque ela doa dinheiro, enfim, ela faz coisas caridosas para ONGs, para movimentos grandes, porque quando o Teodoro a confronta sobre isso, do porquê ela vê a Marianela ali, uma criatura indefesa, que não tem ninguém que a defenda, que não tem ninguém por ela vê que ela está com os pés sangrando, por que esta mulher não pegou o dinheiro que ela gasta com o cachorro dela para comprar um sapato para a Marianela? E a resposta dela é: você está falando que eu não sou caridosa porque eu não ajudo a Marianela? Você não sabe o tanto que eu fiz aqui, assado, né? Eu sei que o meu dinheiro nestes lugares vai ser usado para um bem. Agora, que bem que eu vou saber que a Marianela vai fazer com os sapatos? Que absurdo, olha que absurdo esse negócio desse. E aí ela continua: eu prefiro fazer minha caridade desta forma. Então, uma coisa que o Benito denuncia é exatamente esta hipocrisia. Da metade para o final do livro, a gente vê que o Teodoro vai conseguir sim dar a vista ao Pablo. E chega uma outra personagem no livro chamada Florentina. Ela é prima do Pablo e ela tá prometida pelos pais do Pablo e os pais dela a se casar com ele. E é bem triste e belo ao mesmo tempo como a Florentina entra na história. A Marianela, ela tá muito triste porque ela imagina que quando o Pablo começar a ver ele, vai ver que ela é feia e não vai querer mais saber dela. E aí ela pede pra Virgem Maria para dar algum tipo de solução para ela, alguma intervenção. E no dia seguinte deste pedido dela, ela tá assim passeando e ela vê uma mulher tão linda, mas tão linda, que ela, na cabeça dela, ela imagina que essa mulher é a própria Virgem Maria. Mas não, essa mulher que ela tá vendo é a Florentina, que é a prima do Pablo. Quando o Pablo recupera a visão, né, recupera não, quando é dado este presente para ele pela cirurgia que ele teve ali com o Teodoro, com o Dr. Teodoro, a primeira pessoa que ele vê é a Florentina. E ele fica absolutamente encantado e apaixonado por ela, porque ela realmente é muito bonita. E ele começa, no passar dos dias, ele até pergunta da Marianela, assim, meio assim, e todo mundo fala que ela deixou de ir ali, mas ele, assim, não se importa muito, porque ele tá tão abismado com as coisas que ele está vendo, que ele fica completamente maravilhado com a visão, né, com o dom da visão que ele agora tem. E ele começa a chavecar, digamos, a dar uns flertes ali com a Florentina. Até que ele começa a se declarar para ela, dizendo coisas também muito bonitas, tais quais ele dizia também para Marianela, falando que ela é a América dele, porque ele descobriu um novo mundo a partir da beleza dela. Ele começa a se declarar para ela e tudo mais. Neste meio tempo, a Marianela, ela começa a ficar muito entristecida, porque ela já tá sacando o que tá acontecendo, e aí ela planeja tirar a própria vida também, igual a mãe dela fez, no lugar que a mãe dela fez, inclusive. E aí, quem encontra ela, quase tirando a vida, é o Dr. Teodoro. Ele explica para ela que as coisas não funcionam desse jeito, que ela não pode fazer isso, mas ele, assim, cutucando, ele consegue fazer ela falar os motivos dela. Então ele percebe, ele saca assim, poxa, ela estava apaixonada pelo Pablo, o Pablo estava se declarando para ela, e agora o Pablo não quer saber mais dela, e o Pablo tá lá com a Florentina. E aí ele pega ela e fala assim: olha, eu posso cuidar de você, eu posso te dar uma vida diferente, não fica desse jeito, vem comigo, eu vou cuidar de você. E algo também que eu esqueci de mencionar é que a Florentina, ela, além de ser linda, ela é uma pessoa muito bondosa também. Tanto é que ela faz uma promessa de que se o primo dela recuperar a vista, ela vai ver alguém que precisa de ajuda e vai querer apadrinhar, digamos. Ela vai querer dar tudo para essa pessoa para que ela melhore de vida. E é claro que ela vendo a Marianela é a escolhida dela. Então, ela decide que ela vai cuidar da Marianela como se fosse uma irmã, dando tudo que ela tem, tudo que a Florentina tem, ela vai dar para a Marianela. Ou assim ela quer. Mas, envolto de tudo isso que eu estou falando, o Teodoro
traz a Marianela lá para casa deles, onde está todo mundo reunido lá na casa do Pablo, a Florentina tá lá também. Eles começam a perceber que a Marianela está muito mais fraca do que antes, ela tá muito pior do que antes. E nisso, onde ela tá ali dormindo no quarto, o Pablo entra, ele nem percebe que ela tava ali. E aí quando ele percebe que tem uma pessoa ali, ele começa a falar: nossa, Florentina, você é muito boa, você trouxe alguém aqui pra você cuidar, porque ele não reconhece que é a Marianela. Mas quando eles tocam, quando ela dá a mão pra ele, ele toca a mão dela, ele reconhece imediatamente que é ela. E ele tinha dito palavras muito amorosas pra Florentina antes. E aí todo mundo cai em si de que, bom, isso tá sendo demais pra Marianela. E ela fica tão, mas tão triste, tão desolada, que ela simplesmente morre. E aí, no final, ela morre. É isso, o livro, tá? No final, ela morre. E aí, a Florentina até se pergunta ali pro Teodoro: poxa, mas qual é a razão? Por que isso aconteceu? Por que ela morreu? Ao que o Teodoro diz que existem coisas que não têm explicação científica, as coisas só são como são. No final do livro, no último capítulo ainda, que não terminou a história, a Florentina, ela pagou uma quantia muito grande para um túmulo muito bonito para Marianela, e alguns visitantes depois que vêm ali no lugar onde está enterrado a Marianela, eles olham o túmulo e veem o nome de uma família muito importante. E aí eles começam, erroneamente, eles imaginam que ela era descendente de uma família muito nobre ali da Espanha, e eles reverenciam, digamos, o túmulo da Marianela e a pessoa, né, que está ali, como se fosse uma pessoa muito nobre, de uma família muito importante da Espanha. E é assim que termina o livro. Bom, então foi um livro muito trágico mesmo, muito triste. Tem muito mais coisas do que eu falei aqui no livro. A Marianela, ela é uma personagem muito ingênua. Ela não recebeu educação nenhuma, né? Ela não teve ninguém por ela que falasse alguma coisa para ela. Então tudo que ela imagina na cabeça dela são coisas que estavam circulando ali da sociedade da época. Então ela tem uma fé, por exemplo, nos dogmas católicos, tais como ela entende que eles são. Tem ali a imagem da Virgem Maria como a beleza máxima do mundo. Ela recorre a ela quando ela está muito triste. Ela pensa que as estrelas no céu são as pessoas que foram para o céu. Ela imagina que as flores na terra são as pessoas que não foram para o céu, que foram enterradas e que, de alguma forma, para conseguir ver o nosso mundo, elas desbrotaram em flores. Então ela tem uma mistura de fé católica com fé pagã, digamos assim, que é uma mistura do que ela via da época, ao mesmo tempo com o que ela conseguia entender da sensibilidade dela. Então é uma personagem que é muito inocente, muito ingênua, muito generosa, que tinha uma consideração por si mesma muito baixa, né, uma baixa autoestima por causa da época. Todo mundo tratava ela mal, exceto o Pablo, em determinado momento, porque quando ele começou a ver, ele se tornou um hipócrita completo, né, esse idealismo que ele tinha sobre ela não correspondia com, de fato, o que ele pensaria se ele tivesse a visão, e que isso é uma coisa... Isso foi a maior crueldade, na verdade, para mim, do livro, foi a do Pablo. Das pessoas também, principalmente as pessoas que faziam caridade para coisas maiores, mas não para ela, porque achavam que ela não merecia ou que as outras pessoas não iam reconhecer, sabe assim? Como se a caridade fosse algo que as pessoas têm que reconhecer que você faz. Bom, eu gostei muito desse livro. Pretendo ler outros livros do Benito Pérez Galdós. Espero que vocês tenham gostado. Se interessem, baixem este livro para ler, tá? Não sei se tem tradução para o português, mas assim, se você fala um pouco de espanhol, vale a pena a leitura. Me digam nos comentários o que vocês acharam, se inscrevam no canal, deem uma curtida e até o próximo vídeo.